Sejam todos bem-vindos. Celebremos a via sacra da ressurreição. Recordemos o caminho da luz desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo até a vinda do Espírito Santo. Unidos na fé, esperamos os novos céus e a nova terra que a ressurreição de Jesus revelou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, o amor do Pai das luzes e a comunhão do Espírito Santo Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, a alegria da Páscoa permanece conosco. Iluminados por Cristo, somos novas criaturas, as coisas antigas já se passaram. Somos o povo novo, nascido da cruz e da ressurreição. Alimentemos nossa fé e nossa esperança na ressurreição, acendendo nossa vela. Oremos. Ó Pai, pela ressurreição do vosso Filho, confirmai a nossa fé e a nossa esperança na vida mais forte que a morte. Fazei que não nos deixemos vencer pela tristeza e pelo medo, mas colaboremos na construção de um mundo novo, dom do vosso amor e do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Primeira estação. Jesus ressuscitou. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos. Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. Na morte de Jesus, tudo parecia acabado. Assim também são vários os momentos da vida em que perdemos a esperança e que ficamos infelizes. Mas a tristeza dos discípulos foi passageira, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. A ressurreição de Jesus é uma vida nova. A ressurreição trouxe para as pessoas a fé na vida eterna. A ressurreição de Jesus é a garantia para crermos que a vida vence a morte. Assim, Deus Pai mostra seu poder sobre a morte. Somos destinados à vida eterna que Jesus nos revelou. Elevemos nossas preces de gratidão ao Pai que ressuscitou Jesus Cristo e digamos:
Obrigado, Senhor. Pelo dom da fé na ressurreição de Cristo, louvemos. Obrigado, Senhor. Pela esperança na ressurreição dos mortos, louvemos. Obrigado, Senhor. Pela vida eterna que nos espera, louvemos. Obrigado, Senhor. Pelos sinais de Páscoa que o Senhor nos revela todos os dias, louvemos. Obrigado, Senhor. Ó Pai Santo, na ressurreição de Jesus, nova luz da vossa glória brilhou para nós. Concedei que sejamos anunciadores dessa boa notícia para o mundo, especialmente para todos os que vivem entre angústias e sombras. Nós os pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. segunda estação. O sepulcro está vazio. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. Jesus Cristo, com sua morte e ressurreição, revela que a morte não é um salto no vazio e sem esperança. A morte não está no final da vida, mas no começo do viver. A vida exige a morte, pois ela é um processo que se aperfeiçoa em todo o seu percurso. A partir da experiência da fé na ressurreição de Jesus, os cristãos não devem sentir medo, pois sabem que ele já destruiu o poder da morte. Os cristãos definem a morte como passagem para a vida eterna. O morrer é um adormecer para este mundo limitado pelo tempo e pelo espaço, e um acordar nas mãos de Deus. Afinal, é morrendo que se vive para a vida eterna. Rezemos agradecendo ao Cristo que venceu a morte e proclamemos: Senhor Jesus, nós vos louvamos e agradecemos. Porque a vida venceu a morte. Senhor Jesus, nós vos louvamos e agradecemos. Porque o sepulcro está vazio. Senhor Jesus, nós vos louvamos e agradecemos. Porque o medo foi derrotado pela esperança. Senhor Jesus, nós vos louvamos e agradecemos. Porque o sol de Cristo rompe todas as trevas. Senhor Jesus, nós vos louvamos e agradecemos. Ó Pai, em Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, a morte foi vencida. Fazei que sejamos filhos da luz, capazes de valorizar a vida sempre, superando tudo o que ameaça a dignidade humana. Nós vos pedimos pelo mesmo Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia.
Terceira estação. O ressuscitado aparece para Maria Madalena. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé. Mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Na manhã da Páscoa, Maria Madalena vai ao cemitério chorando a morte do seu Senhor. Seus olhos estão fechados para a novidade. O ressuscitado se manifesta, mas ela não percebe sua presença. Somente quando ele diz Maria é que lhe caem as escamas da tristeza e pode enxergar a surpresa. Jesus vive. Como Maria Madalena, caminhamos em busca de vida e muitas vezes andamos tristes e abatidos pelos acontecimentos que nos cercam. O seguidor de Jesus, porém, entende que o amor de Deus por nós é maior que tudo, capaz de vencer até a morte. Como Maria Madalena, aclamemos o Mestre Jesus e supliquemos: Ajudai-nos, Senhor. Mestre, para sermos testemunha da ressurreição em meio aos sinais de morte de nossa sociedade, Ajudai-nos, Senhor. Mestre, para que nossa comunidade tenha a necessária conversão pastoral, que a tome cada vez mais discípula e missionária, Ajudai-nos, Senhor. Mestre, para que nada nesta vida nos separe de vós, fonte de toda a vida. Ajudai-nos, Senhor. Mestre, para seguirmos o vosso caminho, vivermos a vossa verdade e acolhermos a vossa vida. Ajudai-nos, Senhor. Pai amado, vosso Filho apareceu a Maria Madalena e a fez missionária da ressurreição. Enviai-nos como discípulos missionários nas pegadas da Madalena para proclamarmos a vitória da vida em Cristo todos os dias. Nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela ressurreição de Cristo, guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Quarta estação. O caminho de Emaús. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vedados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: O que andas conversando pelo caminho? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Com a morte de Jesus na cruz, seus discípulos ficaram com medo e decepcionados. Tinham medo de morrer como Jesus.
e por isso procuraram se distanciar de Jerusalém. Estavam desanimados e sem esperança. A tristeza impedia-os de dar importância ao que as mulheres e alguns dos discípulos contaram sobre o sepulcro vazio. Mas Jesus caminha com eles. Os discípulos sentem-se atraídos pela palavra e pela companhia do novo caminhante. Jesus anda conosco pelos caminhos da vida. E quantas vezes nós não o reconhecemos? Está também nas pessoas famintas, sedentas, forasteiras, nuas, doentes e prisioneiras. Como em Emaús, rezemos para que o Senhor permaneça conosco e digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando os dias ficam pesados e o desânimo toma conta, Ficai conosco, Senhor. diante das frustrações da vida e da sociedade, Ficai conosco, Senhor. quando a estrada é longa e parece difícil caminhar, Ficai conosco, Senhor. para que o nosso coração se aqueça, Ficai conosco, Senhor. para acolhermos a palavra de Deus em nossa vida. Ficai conosco, Senhor. Pai Santo, vosso Filho caminhou com os viajantes de Emaús, acolheu suas angústias, explicou as Escrituras e fez seu coração arder. Que o mesmo Cristo permaneça em nossa casa, escola e trabalho, para aquecer o que está frio, animar os tristes e nos conduzir na verdade. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. quinta estação. Jesus é reconhecido ao partir o pão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Os discípulos de Emaús reconheceram Jesus no gesto de partir o pão. A conversa que tiveram com ele aqueceu o coração deles e despertou-lhes a confiança. O coração dos discípulos ardia enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras. Porém, seus olhos se abriram e puderam reconhecê-lo no momento da partilha do pão. Este acontecimento destaca a presença de Jesus ressuscitado, que continua a caminhar conosco e a nos alimentar, especialmente na Eucaristia. Peçamos ao Senhor que fortaleça nosso caminho com o pão que Ele mesmo nos dá e supliquemos: Dai-nos sempre deste pão. Para que nossa comunidade viva em maior unidade e comunhão, Dai-nos sempre deste pão. para vivermos atentos aos pobres, aos doentes e a todos aqueles que precisam, Dai-nos sempre deste pão. para unirmos a fé e a vida, a oração e a ação, Dai-nos sempre deste pão.
para que a Eucaristia transforme nossa vida, cure as feridas e renove nosso ser e nosso agir. Dai-nos sempre deste pão. Pai de bondade, nós vos agradecemos a Eucaristia, presença viva de Jesus entre nós. Concedei-nos viver a comunhão e nos amarmos uns aos outros, como Jesus ensinou. Nós vos pedimos pelo mesmo Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Sexta estação. O ressuscitado aparece aos discípulos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Quando o ressuscitado aparece vivo e vencedor, os discípulos ficam assustados e perturbados. Em sua memória está a marca das torturas e da cruz de Jesus. Quando o Cristo se manifesta, pensam que é um fantasma. Jesus, porém, mostra-lhes as feridas da cruz e as marcas que o sofrimento deixou neles. Jesus revela que o tempo da vida na terra não foi desperdiçado. Tudo o que fazemos aqui, sofrimentos, alegrias, solidariedade, amor e fé, marca nosso ser também depois da morte. A morte não extingue o bem que fizemos pelos outros enquanto vivemos. Unidos a todos os seguidores de Jesus, renovemos nosso amor e nossa esperança e peçamos que o Senhor aumente nossa fé rezando. Aumentai a nossa fé. Quando as preocupações desta vida nos deixam perturbados. Aumentai a nossa fé. Quando a dúvida invade nossa mente e nosso coração. Aumentai a nossa fé. Para sermos livres no seguimento de Jesus. Aumentai a nossa fé. Que nada possa nos separar do amor de Cristo. Aumentai a nossa fé. Senhor, Pai de amor, o Senhor Jesus se manifestou aos discípulos e deu-lhes a paz. Fazei que possamos ser missionários da paz por onde andarmos e assim sermos reconhecidos como filhos da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela ressurreição de Cristo, guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Sétima estação. O ressuscitado e o dom do perdão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então,
soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. No dia de Páscoa, os seguidores de Jesus receberam um novo hálito de vida, e eles se tornaram testemunhas do crucificado, que ressuscitou dos mortos. Essa novidade só pode ser obra do Espírito Santo. Ele é quem faz o ser humano sair do pecado e viver na verdade e na justiça. Na força do Espírito, os discípulos perdoam os pecados para regenerar a vida, para recuperar o ser humano, para dar nova direção à história e reintegrar a natureza ao Criador. O perdão cura as feridas que o pecado deixa no coração humano. Acolhendo o perdão, somos renovados no seguimento de Jesus. Quem é perdoado, aprende a perdoar, porque se sente amado e sabe amar. O Senhor nos perdoa e mostra-nos que é preciso perdoar quem nos ofende. Por isso digamos: Senhor, ensinai-nos a perdoar. Por aqueles que nos ofenderam, Senhor, ensinai-nos a perdoar. por aqueles a quem nós ofendemos, Senhor, ensinai-nos a perdoar. para sermos uma comunidade misericordiosa, Senhor, ensinai-nos a perdoar. para sermos livres e capazes de perdoar, Senhor, ensinai-nos a perdoar. Pai de amor e perdão, vosso Filho Jesus Cristo concedeu à Igreja o dom de perdoar os pecados. Ajudai-nos a reconhecer nossos erros, arrepender-nos de nossos pecados e confessar nossas culpas para receber o perdão. Nós os pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Oitava estação. O ressuscitado aparece a Tomé. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Creste porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Como Tomé, muitas pessoas têm dificuldade em acreditar. Exigem provas ou um testemunho tão perfeito que basta verem algumas falhas nos seguidores de Jesus para não acreditar que esse seja o caminho da salvação. Somos mais exigentes com os outros do que o próprio Deus é com a humanidade. Como Tomé, muita gente hoje não participa da vida da comunidade. Nossa fé implica a vivência comunitária. Essa foi a experiência dos primeiros discípulos, como Pedro, João e Tomé. Na origem da fé está o impacto produzido por seguir Jesus, o Deus feito homem. A fé não é, em primeiro lugar, adesão a uma teoria, mas adesão a uma pessoa. Crer em Jesus Cristo é acreditar que a sua vida dá sentido à nossa vida. Como Tomé, renovemos nosso amor a Jesus e aclamemos sua humanidade e divindade, dizendo:
meu Senhor e meu Deus. Pelo dom da vida, presente do Pai Criador, Meu Senhor e meu Deus. pelo dom da Eucaristia, presença divina do Filho no meio de nós, Meu Senhor e meu Deus. pelo dom da esperança, fruto do Espírito que nos santifica, Meu Senhor e meu Deus. pela vida eterna, dom da Trindade aos filhos e filhas. Meu Senhor e meu Deus. Pai amoroso, o apóstolo Tomé viu e acreditou na ressurreição de Jesus. Que nossa comunidade possa crer para ver como a Páscoa renova a nossa vida e aumenta a nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Nós os pedimos por Cristo ressuscitado, na força do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Nona estação. O ressuscitado na beira do lago. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Na beira do lago de Tiberíades, naquela manhã, estava o ressuscitado. No meio do lago estavam os discípulos de Jesus, que tinham retornado à antiga profissão depois da morte de Jesus. Para eles, tudo estava acabado. É quando João olha para a praia e vê aquele homem na beira do lago. Seu coração o faz exclamar: É o Senhor. No meio do lago, de nossas atividades, podemos esquecer de olhar para fora do barco. Somos muito ocupados. O Cristo, porém, está sempre pronto para nos alimentar, para dar sentido ao viver, para estimular o nosso amor, para que não nos cansemos de amar. Rezemos, irmãos e irmãs, para que sejamos capazes de reconhecer a presença do ressuscitado que se manifesta em nossa vida. Digamos: Queremos ver Jesus. Diante das crianças que pedem carinho e atenção, Queremos ver Jesus. diante dos jovens com seus sonhos e projetos, Queremos ver Jesus. diante das famílias com suas buscas e esperanças, Queremos ver Jesus. diante dos idosos que querem ser cuidados e amados. Queremos ver Jesus. Ó Pai, a manifestação do ressuscitado na beira do lago nos enche de alegria. Também em nossos trabalhos e atividades, queremos reconhecer a presença amorosa de Jesus. Ensinai-nos a abrir os olhos para perceber sua presença. Nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia.
ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. 10ª estação. O ressuscitado confere a missão a Pedro. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. Cristo se manifesta a Pedro na margem do lago. Pedro havia traído o Mestre 3 vezes. Agora, deve responder que ama Jesus e, por isso, aceita a missão de ser o pastor que confirma a fé de seus irmãos. Como Pedro, podemos dizer sim para Deus e acabar não cumprindo nossa promessa. Amar a Deus é sempre um ato segundo, pois Deus nos amou primeiro. Pode-se dizer que, ao amar a Deus, estamos respondendo ao amor que dele já recebemos. Foi Ele que nos criou, é Ele que nos sustenta e salva e nos lança no imenso e infinito amor de sua comunhão. Pedro, marcado pelo amor, recebe a missão de cuidar dos amigos do Senhor. O apóstolo deve manter a unidade e confirmar a fé dos seguidores de Jesus. O Papa continua a missão do apóstolo Pedro ao longo dos tempos. Como igreja, somos chamados a viver nessa comunhão. Com São Pedro Apóstolo, renovemos nosso compromisso de batizados e sejamos capazes de amar e cuidar, rezando. Ensinai-nos a amar e cuidar. Para que toda a igreja se renove na força do Evangelho. Ensinai-nos a amar e cuidar. Para nos unirmos à missão do Papa e dos bispos. Ensinai-nos a amar e cuidar. Para que nossa comunidade seja mais fraterna e acolhedora. Ensinai-nos a amar e cuidar. Para não nos desviarmos daqueles que precisam de nossa ajuda. Ensinai-nos a amar e cuidar. Pai de bondade, o apóstolo Pedro recebeu de Jesus a missão de cuidar de todos os discípulos. Concedei que amemos a Igreja, comunidade da ressurreição, guiada pelo Papa e pelos bispos, para sermos no mundo as testemunhas da Páscoa. Nós vos pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. 11ª estação. O ressuscitado envia os discípulos em missão. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. E depois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus foi crucificado e morreu publicamente, mas somente algumas mulheres e os discípulos fugitivos da Galileia souberam da sua ressurreição. Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas a seus discípulos, que agora são suas testemunhas diante do povo. Retornando a Jerusalém,
eles anunciaram publicamente que Deus havia ressuscitado dentre os mortos aquele que fora crucificado. O crucificado é o ressuscitado. Essa verdade transformou os apóstolos em homens novos e encheu de sentido suas vidas e missão, deixando de ser medrosos e de fugir como estavam e agiam depois da morte do Messias. Enchendo-se de coragem, começaram a pregar a boa nova com tanta firmeza e convicção que muita gente se converteu. O Senhor enviou os discípulos para batizar, ensinar e anunciar a obra da salvação. Já que também a nós é confiada esta tarefa, rezemos. Enviai-nos, Senhor. Para renovar a fé daqueles que foram batizados, Enviai-nos, Senhor. para apoiar o trabalho da catequese, Enviai-nos, Senhor. para ser testemunhas de Cristo em nosso trabalho, Enviai-nos, Senhor. para partilhar a vida em Cristo com todos os que nos conhecem, Enviai-nos, Senhor. Senhor Pai Santo, a missão que os discípulos receberam de Jesus é também confiada a nós, seus seguidores. Fazei que nosso batismo seja fonte de vida para todos e nos impulsione a anunciar Jesus, para que todos tenham vida em abundância. Por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. 12ª estação. A Ascensão de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o retirou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a ele então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parado olhando para o céu? Esse Jesus, do meio de vós, foi elevado ao céu. Virá assim, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Enquanto Jesus volta ao Pai, na ascensão, os seguidores são acompanhados e fortalecidos pelo Espírito de Jesus. Eles não devem ficar olhando para o céu, mas para a terra. Do céu, Jesus guiará a missão da igreja. O tempo da igreja é o de anunciar o reino que Jesus revelou. O reino pode parecer um grão de mostarda. Pode ser que vejamos mais a mentira, a guerra, a injustiça e o ódio vencerem atualmente. A semente, porém, está crescendo e vai se tornar a maior realidade de tudo o que existe. O reino de Deus vencerá, o amor será o bem maior e a paz reinará. Supliquemos ao Cristo que subiu aos céus e permanece conosco todos os dias, rezando. Permanecei conosco, Senhor. Rei da Glória, para que a vossa ascensão aos céus nos ensine a buscar as coisas do alto, com um olhar atento aos que estão ao nosso redor, rezemos. Permanecei conosco, Senhor. Senhor dos céus, para que o vosso amor nos mostre que o caminho para o céu passa pelo compromisso com a terra, rezemos. Permanecei conosco, Senhor. Cristo Senhor, para que a vossa presença nos faça ver o que devemos fazer para ver neste mundo os sinais do reino que virá, rezemos. Permanecei conosco, Senhor. Senhor nosso Deus, para que iluminais nossa vida, a fim de sabermos rezar
e trabalhar para que todos tenham vida em plenitude, rezemos. Permanecei conosco, Senhor. Ó Pai amado, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e gratidão, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela ressurreição de Cristo, Guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. 13ª estação. Com Maria, testemunhas da ressurreição. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com irmãos dele. Maria é parte integrante da Igreja e está ligada à sua missão. Ela é colocada como um membro da comunidade Mãe de Jerusalém, ao lado dos 11 apóstolos. O mesmo Espírito que agiu nela na concepção de Jesus vem agora sobre esse grupo, quando nasce a Igreja. A Mãe de Deus acompanhou o crescimento da comunidade, dos seguidores de Jesus, desde o início. Ela é a mãe que Jesus nos deu. Nossa Senhora viveu discreta, mas intensamente, sua fé e sua fidelidade a Deus. Sigamos o exemplo dela, sermos fiéis a Jesus em todos os momentos. É na comunidade que partilhamos angústias e esperanças. Nos unimos em oração e nos fortalecemos como família de Deus. Com Maria, Mãe de Deus e nossa, supliquemos ao Senhor, dizendo: Por Maria, atendei-nos, Senhor. Pai Santo, que encontrastes em Maria a discípula perfeita da Páscoa, para que nos ensinai a esperar a vida que virá na fidelidade ao ensinamento de Jesus, rogamos. Por Maria, atendei-nos, Senhor. Senhor Jesus, vossa mãe nos mostrou o valor da oração e da vida em comunidade, para que seu exemplo aumente em nós o desejo da unidade e comunhão, rogamos. Por Maria, atendei-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, que por Maria deste ao mundo o Salvador, a fim de fazer que nosso testemunho de discípulos possa apresentar o Cristo a todos, rogamos. Por Maria, atendei-nos, Senhor. Pai de amor, em Maria brilha para nós a esperança da Páscoa. Nela se contempla o mistério de nosso futuro junto à Trindade Santa. Concedei que aprendamos com a Mãe a ser dignos filhos da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela ressurreição de Cristo, guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. 14ª estação. O ressuscitado envia o Espírito Santo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo.
De repente, veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. No dia de Pentecostes, na sala do cenáculo passou um vento que mudou a vida de todos. O sopro divino é que deu um hálito de vida nova aos seguidores de Jesus. Com a vinda do Espírito Santo, se acendeu o fogo do amor que aqueceu o coração dos discípulos e deu coragem para anunciar o Cristo vivo e vencedor da morte. Muitas línguas, raças e culturas ouviram e acolheram a boa nova de Cristo. A igreja nasceu em Jerusalém e se expandiu até os confins da terra. A força do Espírito, dado em Pentecostes, sopra quando e onde quer. Ninguém para, ninguém prende, nem pode impedir que o anúncio da ressurreição chegue a todos os cantos da terra. A alegria da Páscoa ressoa em toda a comunidade humana, em todos os tempos e lugares, chegando também até nós. O Espírito faz nova todas as coisas. Ele aquece o frio, livra do desvio e cura o enfermo. Ele é doçura e vigor, alegria e força, paz e coragem. Invoquemos o Espírito Santo Consolador para nos auxiliar em nossas necessidades, rezando: Enviai o vosso Espírito Santo, para que nossa igreja seja fiel aos mandamentos de Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, para que nossa comunidade vença as dificuldades, impulsionada pelo ideal de viver a comunhão. Enviai o vosso Espírito Santo, pelas nossas famílias, com suas preocupações e angústias, para que saibam encontrar luzes no caminho. Enviai o vosso Espírito Santo, por todos os que passam por provações, para que sejam assistidos pela força do Senhor. Enviai o vosso Espírito Santo, pelos povos e nações da terra, para que o amor supere o ódio, a paz vença os conflitos e o perdão substitua a vingança. Enviai o vosso Espírito Santo. Deus nosso Pai, quisestes que o mistério pascal se completasse ao longo de 50 dias, até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações da terra, na diversidade de suas línguas, se unam no louvor do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. 15ª estação. Esperamos novos céus e nova terra. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Páscoa remiste o mundo. O que esperamos? De acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. São Pedro afirma que nós esperamos novos céus e nova terra. Trata-se de uma nova realidade, uma nova criação. A ressurreição inaugurou essa nova criação, mas a consumação será no futuro de Deus. Caminha-se neste mundo rumo a esse futuro, onde estarão unidos para sempre o céu e a terra. Tudo se dirige
para a mesma meta: o Senhor que ressuscita e vem, o mundo que chegará à sua plena realização. Então, Cristo, na força do Espírito Santo, entregará tudo ao Pai, até a comunhão perfeita das criaturas com a Trindade Santa. Caminhamos com alegria na estrada de Jesus, para chegar à cidade eterna, no reino que Deus Trindade nos preparou. Rezemos confiantes, suplicando o reino de Deus, dizendo: Venha a nós o vosso reino. O reino é paz e justiça. Senhor, para que tenhamos um mundo melhor e mais solidário, rezemos. Venha a nós o vosso reino. O reino é amor. Senhor, para que nossa vida sejam fortalecidas na amizade e no bom relacionamento com todos, rezemos. Venha a nós o vosso reino. O reino é perdão. Senhor, para derrubarmos os muros da separação que colocamos entre as pessoas e saibamos acolher a todos, rezemos. Venha a nós o vosso reino. O reino é o brilho da criação. Senhor, para que sejamos jardineiros que cuidam da natureza, obra de vossas mãos, rezemos. Venha a nós o vosso reino. Senhor, Pai Criador, vosso Filho Jesus Cristo nos prometeu um futuro de plenitude, novos céus e nova terra. Concedei-nos viver neste mundo que passa, atentos aos sinais do mundo que virá e que jamais passará, pois será o vosso reino a nossa pátria. Nós vos pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela ressurreição de Cristo, guardai-nos na luz, ó Santa Mãe do Senhor. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. oremos. Senhor Jesus, Senhor da vida e da ressurreição, vós que fortalecestes a fé dos apóstolos, das santas mulheres e dos discípulos, fazei-nos fortes na fé, humildes no sucesso e perseverantes na missão. Ensinai-nos a cumprir a vontade do Pai e fazei que, iluminados pelo Espírito Santo, cheguemos ao reino que para todos nós preparastes. Amém. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho destes de novo a alegria ao mundo inteiro, concedei-nos participar um dia dessa luz que nunca se apaga. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.